Deus é bom. Hoje é dia de ceia, está vendo aqui na frente? E dentre algumas simbologias, a ceia representa a nova aliança, né? A nova aliança que Jesus fez por nós. Esse texto nós vamos ler de novo, mas esse texto ele relata isso, né? E foi feita uma aliança por meio de Jesus Cristo. Então a nova aliança, né? Saiba, eu não acredito nas dispensações, eu acredito só nessa dispensação. Existe sim uma diferença a partir de Jesus, então a nova aliança. Então algumas escatologias falam, o período de não sei o quê, período de não sei o que lá. Eu não vejo isso escrito na Bíblia. Mas essa aqui é clara, houve uma mudança, né? E aí essa mudança vai para trás também, nós vamos ler um versículo que você entende isso, né? Então, Jesus morreu e aquilo serviu para aqueles que, por fé, como os judeus, tinham um cerimonial, e aquele cerimonial, ao cumprir aquilo, né, ao cumprir o cerimonial, eles estavam entrando nessa aliança quando Jesus veio. Tá? É assim que nós cremos. Então, mesmo isso, mesmo essa diferença, ela atinge aqueles anteriores, tá bom? A Jesus. Então, só por meio de Jesus se salva. Só tem essa dispensação da graça. É por aí, né, que nós vamos entrar no reino de Deus. Então, foi inaugurada essa nova aliança com a morte de Jesus. Essa é expresso, né, nesses versículos. Nós lemos, e agora eu vou só chamar atenção em algumas palavras, né, vou ler de novo Colossenses 2,13. Na NVI diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Aí é simbólico? Porque Paulo depois vai dizer, ou antes, né, não sei a sequência dos livros, mas Colossenses teria sido o primeiro livro, alguns acham, né, que foi o primeiro livro que Paulo escreveu, não importa muito isso. Mas aí ele fala aqui na incircuncisão da carne, e aí ele vai dizer que a circuncisão é algo espiritual. Não precisa mais fazer o que era símbolo antes. Então, na incircuncisão da sua carne significa que nós estávamos mortos em pecados e não tínhamos a circuncisão, ou seja, a marca para atingirmos a salvação. Então, quando nós ainda estávamos nessa situação, Deus vivificou com Cristo. É isso que está escrito aqui no versículo, né? E Ele nos perdoou todas as transgressões. Aí eu quero que você entenda uma coisa também. Deus, Ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Algumas coisas que nós lemos na Bíblia, ele morreu antes da fundação do mundo. E outros termos, né? Quando Paulo vai ao terceiro céu, ele enxerga coisas, né, que o Espírito Santo nem permite que ele fale, João a mesma coisa. Então, quando eles chegam e se aproximam de Deus, eles têm a mesma visão de Deus. Por isso que o Apocalipse é aquilo que está escrito. Ele descreveu de uma forma como ele pôde, né, porque agora ele estava vendo tudo, inclusive o fim do mundo. Estou falando agora mais especificamente de João, em Apocalipse, né? Mas, quando ele fala, ele nos perdoou todas as transgressões, eu quero que você pare para pensar numa coisa. Todas as transgressões que nós ainda cometemos, nós precisamos pedir perdão. E aí nós somos perdoados. Tá? Então, por isso o texto, né, o título que eu dei, foi Obtenha Perdão. Porque existem umas situações, e nós vamos ver, que são verdadeiras armadilhas para os cristãos. Tanto para uns quanto para outros, eu vou falar dos dois tipos em que você pode cair nessa armadilha. Tá? E eu espero que hoje você saia daqui com a consciência, não só a consciência, né? Antes, pedindo perdão ao Senhor, porque nós vamos participar da ceia. Após pedir perdão ao Senhor, que você saia com a consciência do perdão. Tá? Então, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Aqui ele está falando da lei. E a lei, Paulo vai dizer, pela lei ninguém se salva, por isso não fiquem comemorando Yom Kippur, festa das cabanas, e não sei o quê, porque isso não serve, porque quem vive por essas datas, quem vive por esse modelo, está trazendo a lei de volta para você, e pela lei ninguém se salva. Estou dando uma tradução geral do versículo, né? Pela lei ninguém se salva. Então, essa escrita e ordenanças que nos era contrária, era a lei.
ele a removeu pregando-a na cruz, ou seja, ele cumpriu a lei para que nós pudéssemos nos livrar dela e pela graça nós sermos salvos. Amém? Nós vamos fazer uma tentativa, não sei se a gente vai conseguir, mas aí eu vou tentar cantar uma música nova aqui. A gente vai pagar um mico aqui, certo, pastor Timóteo? A gente vai pagar um mico aqui, eu e pastor Timóteo. E a gente vai cantar no final de tudo uma música que fala da graça de Deus, tá? E aí a gente precisa entender o que é a graça, o que é perdão. A graça não permite que eu peque. A graça me incentiva, ou deveria me incentivar a não pecar. E aí essa nova aliança tem como ponto de partida, né, um ponto crucial, uma condição primária, que é o perdão de Deus. Nós estávamos separados, nós estávamos na incircuncisão da carne, nós estávamos arredios e longe de Deus. E aí agora, Deus precisa nos perdoar. Presta atenção, Deus precisa nos perdoar. E isso é crucial. Mas entenda que Deus, Ele perdoa quem declara Jesus Cristo seu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez, você precisa fazer, porque essa é a condição do perdão de Deus. Então você continua pecando, eu continuo pecando. E a gente tem que parar e pedir perdão, e é para isso essa cerimônia que Jesus deixou, é para isso, para a gente parar e pensar nos nossos pecados, pedir perdão. Se for sincero, não vai voltar a pecar, ou vai, se esforçar para não pecar. E aí tudo isso tem a ver com o perdão de Deus, tem a ver com a morte de Jesus, tem a ver com a graça. E a graça é dada a quem? A quem aceita, a quem adere, a quem entra em aliança com Deus. E como se faz isso? Por meio de Jesus Cristo. Você tem que declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E viver por isso, e atingir isso, e buscar isso. A Bíblia fala em alguns pedaços, mostra, né, a ideia de que quem ama Jesus cumpre os mandamentos dele. E quem cumpre os mandamentos dele tem aliança com ele. Então nós precisamos entender essas coisas, né? E a nova aliança, ela se concretiza com a morte de Jesus, mas essa nova aliança é um plano de restauração do ser humano. Muitos viveram antes, mas serão alcançados por essa aliança, por buscarem fazer aquilo que eram as ordenanças, buscarem fazer, tá? Coração, porque pela lei ninguém se salva. Mas eles buscavam fazer, eles tinham sinceridade no coração, então eles vão estar enquadrados na aliança com Jesus, né? Porque só há um caminho e é Jesus Cristo. Então a nova aliança, ela é um plano de perdão e um plano de reconciliação do homem com Deus. Deus nos perdoa por causa do sangue de Jesus derramado. Ele simbolizou antes com cordeiros sendo mortos. Agora ele mata o próprio filho, que era o final, a concretização do plano. O que ele estava querendo mostrar como simbologia antes, agora Jesus fez. Ele morreu. Então é pelo sangue de Jesus derramado que nós somos salvos. Pelo sacrifício, me perdoe, pelo sacrifício de Jesus, e o sangue nos lava os pecados. Porque se nós cremos que aquilo que ele fez serve para mim, preste atenção, nós vamos ver isso depois. Se nós cremos que aquilo que ele fez serve para mim, eu aceito aquilo, eu acredito naquele ato, eu acredito que existiu Jesus, e eu acredito que ele morreu por mim, então o sangue dele faz aquilo que tem que ser feito por nós. E aí Deus nos perdoa. Então é por causa do sangue derramado, por causa do sacrifício de Jesus, que cobre os nossos pecados, nos remindo. Remissão. Quem é sócio remido? Tem uns coroas aqui.
Você é sócio remido de alguma coisa? É você mesmo. Mas tem um sócio remido. Já viu o sócio remido de clube? Sabe o que significa? Eu daqui a pouco vou ser sócio remido. Eu estou chegando lá. E é sério. Mas o sócio remido é o sócio que agora ele tem uma outra condição. Então, remido é uma troca. Então, Jesus, ele nos substituiu. Jesus, ele propiciou. O que quer dizer o propiciatório, né? É a cobertura do altar. Desculpa. É a cobertura da arca, é o propiciatório. Então, ele nos cobriu com seu sangue. E quando ele fez isso, Deus olha por meio, agora o certo seria, eu sempre corrijo quem fala através em vez de por meio, né? Agora é através mesmo, né? Então, ele nos olha através de Jesus. Ele nos olha através de Jesus, por isso ele nos perdoa. Então, nós precisamos entender tudo isso para nós darmos 2 passos, que são os passos que nós precisamos para tomar parte na ceia, para que a ceia seja para a nossa vida e não para a nossa morte. Então nós precisamos dar esses 2 passos, porque esses passos são os necessários para que nós recebamos o perdão, que a gente seja realimentado, que a gente continue no curso até o final da nossa vida. E aí entenda, eu creio assim, tá? Você pode entender diferente, mas eu creio que, na verdade, quando nós lemos aqui que todos os nossos pecados são perdoados, é porque Deus já vê assim. E quem aqui, será que todos nós vamos para o Senhor? Se você ficar firme, você vai. Se você não ficar, você não vai. Então, para quem não vai, o pecado não será perdoado. Entenda, tá? A minha cabeça. O que eu penso é, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe hoje quem vai estar. Então, os pecados serão perdoados daqueles que se mantiverem em aliança. Os outros não. Porque se fosse perdoado os pecados de todos, olha, imagina, eu fui salvo com 15 anos, e eu criei que Jesus Cristo era o meu Senhor e Salvador, eu fiz a linha toda certinha. Aí, se eu creio que aqueles pecados me foram perdoados, eu não vou pagar mais por esses pecados, eu posso me desviar. Mas não é essa a questão. A questão é, restará, como uma pregação de algum tempo atrás, eu acho que foi domingo passado, haverá fé na terra? Quando nós morrermos, o ponto, literalmente a deadline, né? Não sei se estou falando a palavra certa, mas a linha de morte ou de corte, né? Então, é a nossa morte física. Eu estava até explicando para uma pessoa, né? Primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição, é interessante. A pessoa só entendeu quando eu pedi para ela escrever, eu estava no telefone, escreve uma linha aí no papel. Aí põe assim, primeira ressurreição. Na sequência, não necessariamente todos morrerão, mas, como Paulo diz, a primeira coisa que vem depois é a primeira morte. Aí depois vem o quê? A segunda ressurreição e a morte eterna, que é a segunda morte. Você só entende os versículos de Paulo se você entender que é essa sequência. A primeira ressurreição, eu espero que todos sejam ressurretos espiritualmente. A primeira morte virá para alguns aqui, outros vão, sei lá, chegar, Jesus chega e nos leva. Então, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. E a morte eterna é a segunda morte. Por isso, nem todos passarão pela segunda morte. Nós seremos salvos antes. Amém? Então para você entender, nós temos que ficar firmes até a volta do Senhor. Ou a nossa morte física. Como os anteriores a Jesus Cristo. Se eles se mantiveram firmes, diz a palavra, e eu não estou inventando, que todos ressuscitarão juntos. Então, quando todos ressuscitarem, ninguém vai antecipar o outro, é o que Paulo diz e é interpretado de uma forma errada, né? Ninguém vai anteceder a palavra que ele usa a uns aos outros, né? Os que tiverem aqui vão ganhar corpos glorificados. Eu creio que quem ressuscitar dos mortos já estará nesse corpo glorificado.
e ninguém vai anteceder e todos vão para o céu. Caramba, pastor, por que você está falando isso tudo? Para você entender a importância da gente continuar pedindo perdão. Continuar pedindo ao Senhor que o sangue dele nos cubra, que o sangue de Jesus nos cubra, para que a gente desfrute da graça. Mas nós temos umas armadilhas no meio do caminho. Nós temos armadilhas que estão levando muita gente para o inferno, por pensamentos errados. Para Deus nos perdoar, nós precisamos dar 2 passos. Qual o primeiro? Arrependimento. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Para tomar a ceia, eu preciso me arrepender. O que eu estou fazendo de errado? Se arrependa. Porque senão você vai tomar a ceia, não vai valer de nada. Eu não creio que você vai morrer fisicamente, mas você morre espiritualmente. Porque você vai fazer um ato, que aquilo não serve de nada, aí todo mês você continua pecando, continua achando que não precisa não pecar, e você vem aqui e toma ceia. Sabe o que acontece? A sua vida espiritual vai, caindo cada vez mais. E é por isso que não discernir o corpo faz com que a gente morra. A gente morra, porque você não está discernindo, você vai definhando, e você acaba por um pecado, o mais gritante de todos, né, que é um absurdo total, é pastores que são adúlteros, pastores que têm amantes. Eu já ouvi essa história, não vou falar claro, não vou falar quem, mas de pastores que são do Rio e têm amante de São Paulo e vice-versa, coisas absurdas. Amante, ser amante, né, ter amante, é um pecado planejado. De pecado planejado não se arrepende, gente. Se você tem um pecado planejado, saiba, você precisa abandonar esse pecado. Se você faz algo que você tem consciência do pecado, você tem que abandonar esse pecado. Porque esse pecado vai te levar para a morte. Você não está tendo o quê? O arrependimento. Ah, pastor, mas você não sabe da minha situação, e eu preciso fazer isso, eu preciso burlar o fisco, porque senão a minha loja não sobrevive. Não, você tem que orar e pedir a Deus, quem sabe, ou a sua loja ele vai salvar a loja, ou você vai fechar a loja e começar outra coisa. O que não importa é a vida material, então a gente tem que entender. Os 2 passos, o primeiro então é o arrependimento, que nos leva, no primeiro momento, a aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas o arrependimento, ele tem que continuar. Eu preciso saber que eu não sou o que da cocada preta? O rei da cocada preta? Então, obrigado. Às vezes em quando fogem as palavras, é velhice isso. As pessoas detestam, principalmente os que são mais velhos que eu. Detesto quando eu falo que eu estou velho, mas eu vou parar de falar. Mas, rei da cocada preta. Tu não é o rei da cocada preta. A palavra de Deus, e ninguém lê muito isso, diz que nós somos servos inúteis. O que a gente faz ainda não é o que a gente deveria. Entenda, nós deveríamos fazer muito mais. Então, ninguém está na condição tranquila. Ah, eu estou tranquilo, eu estou fazendo, eu sou bonzinho, eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer. Não, a gente tem que se arrepender. Tem que se arrepender, mudar, melhorar. Você acha que está bem? Sobe mais um degrau. Dá um upgrade na sua fé, na sua resiliência. Dá um upgrade no seu conhecimento de Deus, na sua busca de ouvir a palavra, ouvir a Deus, o próprio Espírito Santo. Então, nós precisamos, então, nos arrepender e aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador sempre. Sempre. Não uma vez. A salvação é um processo, não é estático. Eu já me salvei. Não existe isso. É um processo. Por isso, a pergunta de Jesus, haverá fé na terra? E aí tem gente que se engana, não entende isso, né? E aí Jesus é muito claro, vai lá, a pessoa fala para ele, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, ele diz assim, eu não te conheço. Esse não te conheço é um reconhecimento, digamos assim, espiritual. Eu não te conheço. Você não está liberado, não. Porque fez. Quanta gente você conhece? Não vou pedir para você se acusar, não.
que você viu que a pessoa estava na igreja e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Você pergunta assim, o que aconteceu? Ele se permitiu pecar, gente. Ou, e aí entenda, né? Para mim, pecado, o termo pecado, ele é muito mais abrangente do que talvez na sua cabeça. Para mim, pecar é simplesmente não obedecer o que Deus quer, em qualquer situação. Então, não vou entrar nesse mérito, mas se você não obedece o que Deus quer, você já está pecando. Como é que Jesus fazia? Ele estava orando sempre para saber o que Deus queria que ele fizesse. Filho de Deus. Ele estava orando sempre, por isso ele não pecou. Jesus não pecou. Então, por que as pessoas se afastam? Porque permitiram que algo entrasse na sua mente, no seu coração. Foi poluído. E aí se afastou. Bons pastores, saibam, muito bons pastores, eu sempre cito, né? Só eu e o pastor Timóteo. Márcia conheceu alguns, né? Bons pastores, televisivos. O que o televisivo tem de problema? Por isso eu resisti muito a ter live, saibam disso, tá? Medo de live. Mas eu não faço sucesso, não tem problema. É só o orgulho do sucesso. Ficavam orgulhosos, Rex Humbard, Jim Swaggart, pessoal da minha época. Eu sempre falo, o único que se salvou, ainda tem um cara que escreveu que não, né? Que era o Billy Graham. Eu ainda vi um comentário desse, pastor Timóteo. O cara, para mim, ele foi até o fim da mesma forma, Billy Graham. Mas ainda teve um sujeito que fez uma crítica ao que ele falava, meu Deus do céu. Mas voltando, o que acontece? O orgulho. E aí as pessoas iam lá e, no Brasil, nós temos um também, presbiteriano, niteroiense, famoso também, né, que hoje está até usando um gorrinho lá de outra religião, meio esquisito, mas... Então, o que acontece? Deixou entrar. Olha para mim agora. Não se deixe influenciar pelo pecado. Nenhum pecado. Se você sabe que é orgulhoso, abandone o orgulho. É difícil. Claro que é. Nós temos um nível de orgulho normalmente. Mas nós precisamos estar conscientes disso e pedir perdão a Deus pelo orgulho que ainda temos. Né? E aí, eu falei orgulho porque não é um pecadão, né? Não está ali, não existe isso também. Pecadinho, pecadão. Não tem. Deus é tão perfeito, nós somos tão pequenos, né? Que qualquer coisa que a gente faça sai daquela perfeição que Deus quer. Ele está muito acima. Então, qualquer erro nosso, eu não lembro qual é o nome disso, em matemática tinha um nome para isso, desprezível, né? Quando você chegava a uma dízima periódica, aí você desprezava a partir de uma determinada casa, né? Qual é o número do pi? Quem sabe aqui? Curiosidade. Quem sabe quanto vale um pi? Levanta a mão alto. Parabéns. Você vai até que casa? Quanto vale o pi? 3,1415,9, eu paro aí. Tem gente que fala assim, 3,1416, para antes de mim. Eu sei que é 1,9, depois eu não lembro mais. Mas, vocês entendem? Então, o número pi, né, foi criado para um grego, que eu não lembro se foi Pitágoras, ele criou um número para ele poder, a partir do raio, descobrir qual era a circunferência. Né? Essa é a ideia. E também serve para saber a área do raio. πr2, caramba, gente, eu estou trazendo coisa de 45 anos atrás. Tá? πr2 é a área do círculo. Mas vamos lá. Isso também é orgulho, tá? Falar isso também é orgulho. Mas vamos lá. Tá vendo como a gente cai? É fácil. Então, sabe, Deus é tão longe de nós, mas tão longe, que os nossos erros são todos iguais para Ele. Então, a questão não é o tamanho do erro, e sim errar. A questão, na verdade, é se arrepender. Esse é o passo. Mas nós somos levados a não nos arrependermos, a achar que tudo está de boa. Gostaram do termo?
tudo está de boa. Não, isso aí está de boa, eu ouço de vez em quando. Eu fico, o que está de boa? Que negócio é esse? Não, está de boa, pastor. Tem um rapaz ali atrás que fala isso toda hora para mim. Toda hora ele usa, está de boa, pastor. Eu falei, o que quer dizer isso? Que vai ser feito, que não vai ser feito? Né? Está de boa, que nem um ok, né? Ok, às vezes ok queria dizer não. Ah, não, ok. Você estava revoltado, ok. Isso aí foi tema da minha redação, né? Quando eu tinha 15 aninhos. Às vezes você fala uma palavra e não quer dizer aquilo. Então vamos lá, pecado. Não relativize o pecado. Pecado é pecado. E todo pecado deve ser abandonado. E todo pecado, nós precisamos nos arrepender de todo o pecado. Isso não quer dizer que eu vou fazer um grande pecado diante da sociedade. Não, também não quer dizer isso. E é por isso que eu uso isso para dizer o seguinte: o Jorge Gordo, famoso comandante do Comando Vermelho, na minha adolescência, não, minha juventude, ele se converteu, segundo dizem. E como ele podia dar com a língua nos dentes, queimaram ele dentro da cadeia. Mas ele se converteu, segundo me disseram, ele se converteu. Praticou muitos crimes, muitos. Diante da sociedade, muito maiores do que os meus. Mas eu posso ir para o inferno se eu não me arrepender, e ele, arrependido, pode ir para o céu. O ladrão da cruz não fez nada, ele era o zero à esquerda. Significa que o galardão dele provavelmente era de soldado raso, vai ser, né? Porque ele não fez nada pelo Evangelho, zero. Ele só aceitou Jesus e foi salvo, porque a gente lê isso. Mas ele cometeu crimes. Então entenda, primeiro passo, arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de coração, não é de boca, é de coração. Eu preciso mudar. E o segundo é pedir perdão por todos os pecados. Assim Deus, por meio de Jesus, nos perdoará. E a gente vai continuar a nossa vida, que não é fácil. Continuar a nossa vida cristã, que não é fácil. E continuar sendo tentados e resistindo ao pecado, resistindo à tentação, continuarmos. Arrependimento e pedir perdão ao Senhor. Isso nos garante. Mas hoje, está difícil dar esses dois passos de coração. Porque o perdão é encarado de uma forma errada, como se Deus fosse obrigado a me perdoar. Deus não é obrigado a me perdoar. É por graça. Ele não é obrigado. Então, hoje, as coisas... É como se você pudesse exigir de Deus, faça isso, me perdoe. Está escrito aqui. Está escrito o que você tem que fazer por mim. Cumpre. Que absurdo. Deus é soberano. E as pessoas estão invertendo. Então, hoje, o troço está muito doido. Está muito doido. E é difícil dar esse espaço, porque o passo... Ele tem que sair de alguém que entende que Deus é a autoridade maior. Se nesse relacionamento isso já é deturpado, gente querendo exigir de Deus, você imagina, não consegue, porque o perdão é concedido pelo mais forte, pela autoridade, para o mais fraco. É concedido o perdão, você vê o perdão presidencial, né, por exemplo, né? Então, é concedido por Deus o perdão para nós. E nós precisamos entender a autoridade do nosso Deus. Então, encarando, né, a condição do perdão errada, achando que Deus, por exemplo, não exige nada de mim, é exigido sim um coração contrito. Um coração contrito, Deus não resiste a nós. Mas um coração orgulhoso, ele não ouve. E aí a gente precisa entender isso. O orgulho é um troço, sabe, é uma ferramenta do diabo na nossa vida. Se você é orgulhoso e reconhece que é orgulhoso, se livra disso. Se livra disso. Todos nós temos um nível de orgulho, entenda. Mas se aperfeiçoa, vai para um nível melhor. E uma das coisas que você testa, se você é orgulhoso ou não, é perdoar os outros.
liga a tua antena aí, tu tem que perdoar os outros. Se você não perdoa, significa que a pessoa não é digna do seu perdão. Traduzindo, você tem que perdoar todos. Então, há uma exigência para Deus nos perdoar? Sim, coração sincero, arrependido, e nós pedirmos perdão ao Senhor. Diz a palavra que eu sou perdoado porque eu perdoo. Gente, é uma armadilha danada. Não há esse conceito certo do pedir perdão, né? Não há o conceito certo de arrependimento. Será que é assim tão fácil? Eu peço e Deus é obrigado a me perdoar? Claro que não. Por isso a gente tem que se conscientizar. Eu ainda não consegui, por exemplo, você falando com Deus, eu não consegui Deus fazer isso, mas me ajuda a vencer esse mal que há em mim. E aí resolve não pecar. Por isso eu não tenho uma lista aqui. Ainda que eu soubesse que você tem uma amante, que eu falei que é um dos piores para mim, é um pecado planejado. Ainda que eu soubesse disso, eu não iria proibir você de tomar ceia. Você sabe por quê? Porque eu não sei se você não se arrependeu de coração e nunca mais vai fazer aquilo. Como é que eu vou te impedir da ceia que não é minha? A gente fala assim, ceia do Senhor. A ceia de Deus. O problema está entre você e Deus. É o coração arrependido, é pedir perdão. Não adianta ter lista de membros. Só pode chamar da mesa fechada, né? Não sei nem se existe isso ainda, porque as igrejas já fizeram mas existia uma determinada tipo de igreja tradicional que tinha a lista, né, de quem podia tomar ceia. Você vai poder tomar ceia hoje. A única coisa que eu peço para você, para o seu bem, é não faça de uma forma leviana. Se você sabe que comete pecados, resolva não cometê-los mais. Se você sabe que por orgulho você não está perdoando alguém, perdoe, se livra disso, porque isso aí é o início da sua queda. O orgulho é o precursor da queda. E nós precisamos entender. Então, para Deus nos perdoar, nós precisamos desses dois passos, né? Nós precisamos entender esses dois passos e fazer. Será que é fácil? Não. Mas a gente vai tentar. Todo mês você vai tentar de novo. Não, todos os dias você vai tentar de novo. E todo mês você vai chegar para tomar ceia. E mais uma vez, se você não lembrou durante o mês, você será lembrado aqui. Peça perdão pelos seus pecados, para que você esteja pronto para fazer parte da mesa do Senhor. Do Senhor, não é do pastor Vanderlei, não é da Igreja Nova Vida da Barra, é do Senhor. Sim, você que está na live, se você não tem suco de uva ou pão, substitua por líquido e sólido. Biscoito, qualquer coisa, não participe conosco. Amém? Então, nós precisamos entender, né? E aí eu quero ler um versículo, Romanos 5,8, na NVI. Romanos 5,8. Eu quero que você entenda, né? Eu espero que você entenda. Está aparecendo o versículo aqui não, né? Está ali só, tá. Então, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu antes de eu pecar, entende? Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Entenda, a lei e os profetas, alguns, né, encaram que é o Antigo Testamento. Tinha a lei e os profetas. Então, são os escritos dos profetas e os escritos da lei, tá? Os 5 primeiros eram chamados de lei também, o Pentateuco, tá? Então, do qual Jesus foi testemunhado antes dele vir, pela lei e pelos profetas. Eu vou ler de novo, ó. Mas agora se manifestou, Jesus se manifestou, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, quer dizer, ele cumpre, né? Ele cumpre a lei
e ele está independente dela, por quê? Porque ele é superior a ela, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé, não mediante o fazer os mandamentos, a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, para todos os que creem. Não acreditam em predestinação por causa de versículos como esse. Não há distinção. Todos que creem em Jesus, né, vão ser salvos. E aí, por quê? Porque a justiça vai alcançar essa pessoa, tá? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão errados. E agora Jesus vem e faz justiça por nós, né? E aí, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça nos alcança por meio da redenção, ele nos redime, né, que há em Cristo Jesus. Ele troca por nós, ele entra no nosso lugar. Então, na nova aliança que ele promulgou, acontece tudo isso. Quando ele promulga a nova aliança, tudo isso que nós lemos aqui acontece. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, cobertura, mediante a fé, pelo seu sangue. O sangue nos cobre. Demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu vou ler um outro versículo para você entender melhor isso aqui, tá? Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outra versão, NBV, eu não sei se tem aí, NBV, vocês acharam? Obrigado. Então, vamos lá, 25, só a partir de um pedaço aí, só o pedaço final. Deste modo, está aí nesse? Não. Deste modo ele foi justo. Procura esse pedaço aí. Não é versículo 25? Acho que é. NBV, está aí? Ah, está ali, desculpa. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. O que quer dizer isso? Deus não começou ainda a exercer o juízo dele, a ira dele. Então ele não fez ainda com nenhum morto isso. Isso tudo vai acontecer na ressurreição, porque vão ressuscitar bons e maus. É só você procurar na Bíblia. Todos vão ressuscitar, bons e maus. Uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Então, nessa ressurreição, é que vai ser pago, ou vai ser castigado. Então é isso que ele está falando assim, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Aí novamente você tem que entender, né? Isso está falando da primeira vinda de Jesus, eu creio que também pela segunda vinda de Jesus, tá? Novamente, Deus enxerga as coisas tudo ao mesmo tempo. Mas o pagamento da dívida vai ser após a ressurreição, né, de todos, tá? Então, voltando para cá, o maior ato de amor de Deus é a morte de Jesus por nós. Só que essa morte tem que ser entendida para que haja arrependimento. Ela tem que ser entendida para que haja mudança. Ela tem que ser entendida para que a gente queira pedir perdão a Deus. Você sabe que muitas vezes nós não pedimos perdão a Deus, aí você fala assim, não, é porque eu sou sincero do coração, vou ficar pedindo perdão toda hora. Olha para mim, se você pensa assim, olha para mim, todo mundo. Olha para mim, Mateus. Todo mundo olhando para mim, eu quero o olho de todo mundo aqui, Se você acha que você está fazendo isso porque você é sincero, você está fazendo isso porque você é orgulhoso. Você tem que pedir perdão sempre. Cometeu erro, pede perdão. E às vezes é difícil pelo nosso orgulho. Eu creio que Adão, Eva, Judas, você pode pensar em qualquer um, menos Satanás, né? Mas todos os seres humanos têm e terão a chance de se salvar.
todos os seres humanos. Mas o problema é, muitas vezes, o orgulho. O orgulho vai endurecendo o coração. O pecado constante endurece o coração. Se você acha que não perdoar não tem problema, tem sim, porque ele vai endurecer o seu coração. E daqui a pouco você não vai conseguir mais pedir perdão a Deus. Porque não vai ser sincero. Você até pede, mas não vai ser sincero. Você tem que se livrar dessas coisas. Nós precisamos de arrependimento e pedir perdão a Deus com sinceridade, de coração. Um coração contrito Deus não rejeita. Amém? Amém. Você vai fazer isso? Amém. Ainda bem que alguns vão fazer. Quais são as condições para sermos perdoados? Arrependimento, pedir perdão e fé. Agora vem a outra coisa que eu quero que você preste atenção. Fé de que foi perdoado. Tem essa também, é outra armadilha. Fé de que foi perdoado. Seu pecado pode ser o do Jorge Gordo, que não só assassinou, mas mandou assassinar muita gente. Comando Vermelho, chefe do Comando Vermelho, mandou assassinar muita gente. Se ele foi sincero de coração, ele foi perdoado. Mas ele precisa agora, olha para mim, todo mundo de novo. Você que cometeu um pecado que está lá no passado, preste atenção, que está lá no passado, que talvez você não se perdoe. Você precisa entender que você é perdoado. E você precisa entender que aquele que nos perdoa é maior do que o nosso pecado. Que o amor dele é mais profundo que o mais fundo do mar, mais alto que a montanha. O amor dele faz com que ele nos perdoe. Jesus Cristo, né, que é a nossa lente, é o nosso advogado. Então você não pode ficar, e essa é uma armadilha, com algo no coração. Eu cometi isso, eu fiz aquilo. Se perdoe. Se você foi sincero com o Senhor, se você se arrependeu, Ele já te perdoou. Mas a armadilha é você não se perdoar. Essa é a armadilha. Você sabe que eu tenho um tio muito amado que faleceu. E eu, no meu passado lá, e na época eu nem sabia que a coleção, tinha uma coleção de selos, eu fazia coleção de selos, aí tinha um primo meu, aí ele tinha deixado na casa da avó desse primo, mãe dele, uma coleção, e de vez em quando eu pedia um selo lá e tal. E aí, olha só, eu pedia para o meu primo, convencia ele, era mais novo que eu, ele me dava os selos do meu tio. Um dia, depois de velho, eu, sabendo de quem era, né, a coleção, depois eu soube, né, eu cheguei, acho que na época eu sabia também, eu fui lá e falei com ele, tio, aconteceu isso, isso adiantou para mim? Diante de Deus, não, porque ele já tinha me perdoado, mas a minha consciência ficou tranquila, porque eu confessei o pecado para ele, né? Talvez ele nunca tenha pego de volta aquela coleção de selo, mas o que importava, né, é que eu tinha um peso no coração. Se você, primeiro, você pode ser perdoado por Deus. Se o peso continua, vai confessar o seu pecado. Talvez você seja mal recebido. Meu tio me recebeu de uma forma maravilhosa. Deixa para lá, ele era fantástico, né? Faleceu agora há pouco tempo. Fantástico, mas, né? Eu é que tinha necessidade de pedir, de confessar a ele aquilo que eu tinha feito quando eu tinha, gente, uns 6 anos de idade, 7. É isso. Era muito novinho. Mas talvez você esteja confundindo as coisas também. Talvez você tenha um peso emocional em algo que você fez. Mas no pecado, o perdão de Deus, você precisa crer que foi perdoado. Olha, eu vou repetir. Você precisa crer que foi perdoado. Tá? Então, eu quero ler Romanos 10, versículos 9 até 11. Preste atenção aqui, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por isso a gente faz
as pessoas declararem que creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, por causa desse versículo e uns outros também. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Nós precisamos entender e crer que somos salvos, para sermos salvos. E aí, isso é usado contra nós. Hoje nós vivemos uma época, né, da história da igreja, em que as pessoas pensam em relativizar o pecado que cometem. Ou seja, tinha uma música muito antiga, que eu não vou cantar ela não, tá? Que eu estou no púlpito, mas ela é até bonitinha, né? Tinha um ritmo engraçadinho, mas falava uma besteira. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Quem conhece a música, levanta o braço. Então, não pense nessa música mais não, ela está errada, tá? Então, isso é só um exemplo de algo relativizado lá no passado. Claro que existe pecado do lado de baixo do Equador, de cima para trás. Eu conversei com uma pessoa, né, falando do choque que os suecos, né, que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, né, eles vieram ao Pará. Se você já foi ao Pará, meu Deus, as mulheres andam quase de calcinha e sutiã. Me perdoe se tem um paraense aí. Mas essa é a verdade. Por causa do calor lá, eu estou falando isso porque é um short micro, né, uma blusa às vezes sem sutiã. Então, os caras chegaram e viram aquilo, o que eles fizeram? Cara, vou botar roupa nesse pessoal. Aí botou manga comprida e saia abaixo do joelho. Aí, agora sim, eu não vou ser tentado, porque a questão não eram as mulheres, né? Eram os homens, né? Óbvio, né? Então, sabe, aí a gente tem que entender é que o mundo, ele vai relativizando o pecado, fazendo com que, não, nada é pecado. Às vezes eles relativizam também, a história está assim, né? A palavra de Deus, que eles querem reescrever, porque tem coisa escrita que não podia estar aqui. E aí, porque não está politicamente correto, né? E por aí, vocês devem ter ouvido essas bobagens, não vou nem dar exemplo. Mas, sabe, reescrever a Bíblia, relativizando, e você muitas vezes cai nessa. Essa é que é a questão. Quando relativizam o pecado, você cai nessa. Quando relativizam a palavra de Deus, não tem que mudar, e você cai nessa. Por exemplo, mulheres não me batam, tá? Mulheres sejam submissas aos homens. Meu Deus! É um absurdo isso. E aí começa. Tem uma razão para isso, tá, gente? Se você quiser, eu te explico. Para as mulheres, homens não. Mas para as mulheres eu explico. Tem que explicar para os homens também, para eles entenderem certo. Então, há coisas que as pessoas ficam relativizando. O pecado, a Bíblia, né, aquilo que está escrito. Nós cremos que foi inspirada por Deus, então não tem que mudar nada, né? E aí relativizam os comportamentos sociais e sexuais, misto dos dois, né? Por exemplo, estão querendo dizer que pedofilia não está errado, que, sabe, e por aí vai. Então, tudo é relativizado. E essas coisas estão chegando na igreja. Já existem igrejas homossexuais, com o fundo. E por quê? Porque a Bíblia está errada. Claro que tem que dizer que a Bíblia está errada, para poder fazer isso. Então, a coisa está complicada. E aí, a questão é, quando fica fazendo isso, e na sua cabeça também, se você relativiza o pecado, não, isso aqui eu posso fazer, aquilo eu não posso, se você sabe que está errado, não faça. Por quê? Porque isso chega na questão do perdão a Deus. Isso acaba atingindo você. Se você relativiza o pecado, relativiza a palavra de Deus. Se você relativiza o comportamento do ser humano, não, isso é normal. Você não consegue pedir a Deus como deveria perdão a Deus. Então a gente precisa entender isso. Se não há mandamento, se esse mandamento está errado, não há pecado. Se não há pecado, eu sou bonzinho. E se eu sou bonzinho, para que me arrepender? Para que pedir perdão a Deus?
Eu estou na boa. Eu não perdoo as pessoas, mas eu estou na boa. Eu não tenho que perdoar para ser perdoado. Isso está escrito, mas não interpretaram direito, não. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Não, isso está. Aí você vai e relativiza o negócio. Quando você tem que entender que tem que ser o contrário. Se não tem motivo, por que eu me arrepender e mudar? Porque arrepender é mudar o curso, né? Por que eu mudar o curso? E se não precisa se arrepender, por que precisa pedir perdão? Não tem que fazer isso. E essa é a estratégia para os mais liberais. Estou chegando ao fim da pregação. Você que é mais liberal de cabeça, cabeça aberta, na verdade é um fosso aberto, não é uma cabeça aberta, né? Se você é um fosso aberto que aceita essas bobagens contemporâneas, de igreja contemporânea, se você é um cristão liberal, você pode pensar que não há motivo para você pedir perdão antes da ceia. E tem o outro lado da moeda. Então, Satanás ele sempre tem estratégia para todo o corpo de Cristo, para derrubar todo mundo. Esse é para os liberais. E para os outros? Os mais sensíveis, mais sinceros, sinceros entre aspas, né? Os mais conservadores. O que ele faz? Como é que ele ataca a gente? Por aquele lance que eu falei antes. Porque você não se perdoou. E aí você não se acha digno do perdão de Deus. Isso no frigir dos ovos, na verdade, significa que você é orgulhoso. Que você não quer pedir perdão de novo. Que você não quer mudar de rumo de novo. Então, você pensa assim, não, eu não sou digno. Aí você fala assim, se você tivesse com alguém, você ia falar, fazendo um ator, né? Eu não sou digno do perdão de Deus. Quando eu vejo alguém falando desse jeito, assim, eu sinto pena, tá? Sempre que eu vejo alguém assim, eu tenho, infelizmente, conheço alguns pastores que fazem isso, né? Quando ele fala com muita fleuma, pastor Timóteo, se liga, sabe quem eu estou falando, né? Mas, só eu, pastor Timóteo. Então, muita fleuma, amado irmão, e não sei o quê, eu já fico desconfiado. Ih, esse cara está escondendo alguma coisa. Por baixo desse terno tem muito pecado. Porque o que Deus quer é um coração sincero, não são palavras. E aí muitas vezes a gente não entende o amor de Deus que supera o nosso pecado. E essa é a armadilha para os mais conservadores. Eu não estou falando desse falso, não, estou falando de você. Talvez você hoje não tenha ainda se perdoado, então você nem chega a pedir perdão para Deus, você não se perdoou. É a primeira casca a tirar, é o seu emocional. A primeira casca de cebola, o primeiro nível de cebola é o seu emocional. Se você não está resolvido com você mesmo, como é que você vai pedir perdão para Deus? Nem vai passar pela sua cabeça isso. Mas você precisa se perdoar. Olha para mim. Você, seja um lado, seja outro. Você que é liberal demais ou conservador, vou chamar de conservador demais. Você precisa se perdoar. Então, Satanás ele usa isso para fazer crer que Deus não te perdoou, porque você é muito ruim. E aí tem o problema. Vamos voltar àquele versículo. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Olha o que fala aí, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Parte disso é crer que Ele nos perdoou. Salvação demanda fé de que é salvo. Perdão demanda fé de que somos perdoados. É mais algo que a gente precisa entender. Deus é muito superior a qualquer pecado nosso. O que eu preciso fazer aqui embaixo é me arrepender e buscar não pecar mais. Eu tenho que me arrepender e buscar não pecar mais. Se eu fizer isso, se eu tiver cometido um crime, se eu tiver escondido um pecado de todo mundo, Deus sabe, e eu sei que Deus sabe, você se arrepende, não cometa mais esse pecado e você será perdoado. E disso depende a sua
salvação. Quando você vier agora para a gente tomar a ceia, antes eu vou pedir para você pensar sobre seus pecados. Vou pedir por favor, Mateus vir. Eu quero que você peça perdão pelos seus pecados. E aí eu quero deixar um último versículo, 1 João 2, 1 a 4, eu esqueci de mandar isso para vocês, tá? Aliás, vou ler só 1 e 2. Diz assim, feche seus olhos para você ouvir. Eu quero que você entenda, creia e peça perdão. 1 João 2, 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Você precisa crer nisso, amém? Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Fale com alguém.